Olá, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Esta aula assíncrona é a número 4 e vai ser dedicada à exploração de como criar um questionário. Primeiro, vamos olhar para o PowerPoint, cujo título é Abordagens Metodológicas, e vamos prosseguir no ponto onde ficámos na última aula, quando falámos das fontes em primeira mão e das fontes em segunda mão. Portanto, eu vou começar por apresentar-vos um pequeno resumo daquilo que já foi falado e depois falarmos um pouco de questionários. A seguir, vou mostrar-vos como é que podem criar um questionário usando o Google Forms. Ok? Então, vou agora tentar partilhar o meu ecrã convosco, que é sempre um desafio. E vamos lá ver se isto funciona bem. Penso que já estarão a ver o PowerPoint. Então, nós já falámos de como podemos estabelecer a motivação e justificação para o estudo que pretendemos realizar. Também falámos de como estabelecer objetivos gerais e específicos para o estudo. Falámos de como é importante, por vezes, definir certos conceitos, nomeadamente se estes são pouco conhecidos dos leitores, das pessoas que vão ler e consultar o nosso estudo. E falámos da importância da revisão da literatura. Para o efeito, também já temos uma aula que fala da revisão da literatura e de como procurar fontes para a realização da revisão da literatura. E também penso que referi que é importante partir do geral para o específico, ou seja, partir daquilo que é mais geral sobre o tema ou sobre o tópico e depois afunilar para aquilo que verdadeiramente é o focus do vosso estudo. E depois pensamos em fazer recolha de dados, não é? E ainda não falámos da análise e interpretação dos mesmos. Em relação às técnicas de recolha de dados, nós falámos de técnicas de natureza formal e de técnicas de natureza compreensiva. As técnicas de natureza formal são fontes em segunda mão. É a informação que está disponível para a vossa consulta. Portanto, algo que já é conhecido e que vocês podem consultar nas bibliotecas, falámos nos repositórios, falámos nos agregadores, falámos nos links da Springer, que têm alguns livros em acesso aberto, portanto, gratuitos para poderem ser descarregados. Falámos de como, por vezes, é também relevante, para além de encontrarmos artigos, capítulos de livros, podemos também consultar relatórios, teses, dissertações de mestrado, etc. Muitas vezes, na análise das nossas fontes em segunda mão, encontramos, e isso é desejável, informação que sintetiza aquilo que já se sabe sobre um determinado tópico. E muitas vezes nós encontramos revisões de literatura muito boas nas fontes que consultamos. Também falámos um pouco de como pode ser relevante consultarem alguns dados estatísticos. Falámos nomeadamente na PORData, que é uma fonte importante sobre dados de educação e dá-vos indicações sobre o estado atual de um determinado assunto. Por exemplo, em relação à educação, podemos pensar
qual é a percentagem da população que tem um determinado grau escolar ou grau de educação. Podemos pensar, por exemplo, quais são as distribuições dos professores relativamente ao seu sexo, no primeiro ciclo, no segundo ciclo, etc. Podemos também encontrar muitas vezes conclusões de estudos de peritos que são às vezes muito virados para apresentar dados de um determinado assunto, que pode ser até uma consultoria, muitas vezes há organizações, até organizações sem fins lucrativos, que fazem estudos de peritos e apresentam à população em geral. Também podemos consultar avaliações baseadas em testes estandardizados. Por exemplo, nós temos testes sobre as competências literácitas ou competências de leitura da população adulta em Portugal. Temos dados sobre quantas pessoas leem jornais, temos dados sobre quais são as competências da população adulta na leitura de determinados documentos. Por exemplo, temos um inquérito internacional que se chama PIAC, em que Portugal também já participou. Temos o famoso estudo PISA, que tem dados de um teste estandardizado, em que Portugal também participa, que são os alunos dos 15 anos, alunos com 15 anos, que fazem este teste para a leitura, para a matemática, para as ciências. E, portanto, isto pode ser relevante para consultar também. E depois temos as técnicas de natureza compreensiva, que são as fontes em primeira mão, aquilo que é construído, que é recolhido pelo investigador. E aqui é que é pertinente pensarmos como é que vamos recolher os nossos dados. Se vamos fazer inquéritos, se vamos fazer, perdoem-me, o mais correto é dizer inquéritos por questionário ou inquérito por entrevista, as duas formas são inquéritos. Podem ser, no caso de questionários, inquéritos escritos e no caso das entrevistas, inquéritos orais, e isto vai depender um pouco do número de pessoas que estão abrangidas ou que são o alvo da nossa amostra, portanto, se constitui a nossa amostra ou o nosso número de participantes. E depois também vai depender do tipo de perguntas que queremos fazer aos inquiridos. Portanto, isto não tem uma resposta muito simples em relação à escolha da recolha de dados. Pode ser mais pertinente fazer entrevistas ou pode ser mais pertinente fazer um questionário. E também falámos um pouco das observações diretas, temos também exemplos de observações em sala de aula que podemos utilizar como grelhas de observação ou notas de campo que vamos tirando à medida que vamos fazendo o nosso estudo. Também há quem fala em diários, um resumo do diário que nos dá um feedback do nosso trabalho e que nos permite documentar de alguma forma a forma como é que evoluíram as situações, por exemplo, da participação de alunos ou de participantes adultos numa sessão de histórias, de contar histórias. Tudo isso pode ser relevante. Também narrativas pessoais podem ser pertinentes, histórias de vida das pessoas, por exemplo, se vocês quiserem caracterizar a história de vida de um contador de histórias, podem entrevistar ou fazer um questionário para recolher essa informação. E também temos aquilo que chamamos incidentes críticos, normalmente muito utilizados em educação, quando nós estamos no contexto educativo, muitas vezes dizemos aos nossos estagiários para registarem incidentes críticos. Esses incidentes críticos normalmente são acontecimentos que não foram planeados e que de alguma forma têm significado para a nossa prática pedagógica e, portanto, vale a pena registar esses incidentes críticos.
Em relação aos questionários, o que nós podemos dizer é que têm vantagens e desvantagens, assim como as entrevistas também têm vantagens e desvantagens. As vantagens dos questionários ou são as seguintes: a economia de tempo na recolha de informação, portanto, uma vez que o questionário é elaborado, podemos lançar o questionário e não perdemos muito mais tempo com isso, não é? Portanto, depois vamos recolher os dados desse questionário, mas não passamos muito tempo, por exemplo, a entrevistar pessoas. Claro que também se pode dar o caso de não recebermos muitas respostas. Cobre uma população extensa se nós conseguirmos, de facto, abranger e receber muitas respostas. Tipicamente, quando nós lançamos um questionário, nunca recebemos a totalidade dos questionários que ambicionamos ou que planeamos receber. Portanto, se nós pensarmos que queremos receber 100 questionários e lançarmos 100 questionários a 100 pessoas ou instituições diferentes, normalmente a taxa de retorno, a chamada taxa de retorno, é inferior àquela que foi inicialmente pensada e prevista. E, portanto, poderemos ter 50, 60 questionários que nos são devolvidos. Os questionários permitem-nos fazer um tratamento da informação mais quantitativo, portanto, permite-nos quantificar quantas pessoas responderam de determinada maneira a uma pergunta, portanto, prestam-se a um tratamento estatístico, mas têm algumas limitações, nomeadamente os questionários muitas vezes não são propícios ao aprofundamento de ideias. E aqui também importa dizer que muitas vezes os investigadores optam por criar questionários que têm as chamadas perguntas fechadas, ou seja, há normalmente uma escolha, normalmente ela é graduada, uma escolha de perguntas, por exemplo, lê frequentemente ou lê todos os dias, lê semanalmente, ou lê para os alunos uma vez por mês, lê para os alunos uma vez por semana, lê para os alunos várias vezes por semana. Portanto, temos categorias de resposta e essas categorias constituem as opções que as pessoas que respondem ao questionário podem assinalar. Nestas opções, o que é que nós procuramos e devemos procurar fazer? É estabelecer categorias com 5 níveis, ou seja, desculpem, com 6 níveis, e evitar na chamada escala de Likert, que é uma escala com categorias, como eu há pouco expliquei, manter essas opções com pelo menos 6 categorias. Isto porquê? Porque se nós tivermos 5 categorias, podem-se criar aquilo que os investigadores denominam de respostas de tendência média. Ou seja, as pessoas, quando têm uma escala com 5 opções, normalmente vão para o meio. Portanto, se nós tivermos 5 categorias, as pessoas tendem a responder na categoria do meio. Portanto, temos um número ímpar, 5, e as pessoas tendem a responder à categoria número 3, que está no meio. Se tivermos 6 categorias de resposta, essa questão já não se coloca, porque as pessoas são obrigadas a escolher ou um bocadinho para a esquerda ou um bocadinho para a direita, portanto não vão para o meio, ok? Portanto é bom pensar nestas categorias em termos de números pares e não números ímpares, para impedir ou para reduzir as chances que as pessoas vão responder sempre na tendência central, que é o meio, ok?
Também temos alguma dificuldade em controlar as condições de produção das respostas. Isto quer dizer que as pessoas muitas vezes têm pouco tempo para responder e podem responder de forma menos refletida e, portanto, vão se despachar a responder e não vão estar muito preocupadas com as respostas que vão dar. Também temos outra questão que por vezes se coloca, que é os inquiridos não interpretarem as questões da forma como nós intencionámos que eles respondessem. Portanto, não interpretaram convenientemente as respostas ou não as interpretaram de acordo com o que nós pretendíamos e aí temos não consigo dizer esta palavra. Enviesamento dos dados, ou seja, não temos muita validade nas respostas, ok? Muitas vezes também, e isto acontece mais quando os questionários não têm perguntas de resposta aberta, não damos muitas possibilidades às pessoas de facto mencionarem as suas necessidades, as suas aspirações, aquilo que as preocupa, aquilo que as motiva. Portanto, não temos muito acesso ao pensamento das pessoas. Portanto, queremos criar algo tão objetivo e que vá tão ao encontro dos objetivos do nosso estudo que podemos deixar de parte inquietações que as pessoas possam ter que não conseguem registar no questionário, porque ele é fechado, só tem perguntas fechadas e, portanto, nós não recolhemos dados adicionais e esses dados adicionais até poderiam ser importantes para nós. Simplesmente nós não demos oportunidade às pessoas de se exprimirem e de partilharem connosco as suas inquietações. Portanto, nos questionários normalmente temos dois tipos de perguntas. Perguntas de frequência ou intensidade. E aqui está um exemplo, também já dei um exemplo há pouco. Quantas vezes visita museus por ano? E temos aqui um exemplo mais de 10 vezes, menos de 10 vezes e nenhuma. Este exemplo, como vocês podem ver, é um exemplo que tem 3 categorias e, portanto, como eu disse há pouco, é de evitar, porque as pessoas, noutro tipo de perguntas, será mais importante evitar do que nestas, porque esta é uma pergunta que é muito clara, ou seja, uma pessoa não vai responder nenhuma vez se esteve no museu menos de 10 vezes ou mais de 10 vezes. Portanto, não há aqui uma tendência central, a pessoa não vai responder no meio só porque lhe convém despachar e assinalar algo no meio. Se for uma pergunta do género quantas vezes lê para os seus alunos, já temos que ter mais cuidado, porque podemos estar a criar aqui alguma tendência central, ok? E já vamos ver mais exemplos quando criarmos o questionário no Google Forms. Como eu já referi, num questionário nós normalmente temos perguntas fechadas, mas também podemos ter perguntas abertas ou de hábitos. Portanto, conforme as respostas das pessoas, muitas vezes temos, por exemplo, se respondeu sim, passe para a secção X e continue o questionário e explique porque é que vai tão poucas vezes aos museus. Ou porque é que frequenta um museu, qual é a razão, ou porque é que não frequenta, ok? E aí damos oportunidade às pessoas para explicar, portanto, temos um complemento à pergunta fechada. Podemos complementar uma pergunta fechada com uma pergunta aberta, ok? O público-alvo de um questionário, normalmente, para os nossos efeitos, serão ou crianças ou adultos. Temos que ter em atenção que, se forem crianças, elas têm que saber interpretar
as questões colocadas e, portanto, temos que adequar o nível de escrita àquilo que é perceptível para crianças, e muitas vezes a linguagem que utilizamos tende a ser uma linguagem mais utilizada para adultos, portanto, temos que ter cuidado com a forma como nos expressamos para que as crianças entendam o que nós queremos saber. Tem que ter poucas perguntas, se forem questionários para crianças, porque eles não podem passar muito tempo a responder, não têm a mesma atenção ou não conseguem suster a atenção por um tempo prolongado como conseguem os adultos. Quanto mais diretas as perguntas, melhor, porque temos a certeza que eles as compreendem, e têm que ser, obviamente, adaptadas ao nível etário das crianças. Para um público pouco letrado, o questionário terá que ser lido em vez de ser simplesmente lançado para as pessoas responderem. Portanto, se eu estiver a trabalhar com um grupo de formandos, por exemplo, que tem poucas competências de leitura, eu posso optar por ler o questionário em vez de pedir para a pessoa preencher sozinha por si o dito questionário. E também tem que ter perguntas muito diretas e concretas. O mais simples possível. E depois temos outras situações, se forem cegos, obviamente o questionário terá que ser em braille, se forem crianças com necessidades educativas especiais, também normalmente nas adaptações que fazemos, mesmo noutros contextos e para outros propósitos, incluem a leitura do questionário, pode ser a leitura de um texto, uma leitura de um questionário, justamente porque as crianças com necessidades educativas especiais podem não saber ler ou não ter o nível de leitura adequado para responder a um questionário. E também temos pessoas, muitas vezes, pouco disponíveis e que preferem que nós tenhamos uma atuação mais próxima, de mais proximidade, e preferem que sejamos nós a ler as perguntas. Ok? Outra questão importante que nós temos que pensar é adaptar o questionário ao tempo das pessoas. Nós costumamos dizer que um questionário que demora mais de 10, 15 minutos a responder torna-se difícil para as pessoas. E isso tem consequências, que é as pessoas, se demorarem muito tempo, não vão querer responder ao questionário. Portanto, quanto mais breve possível, desde que nós consigamos recolher os principais dados que nos interessam, não convém fazer um questionário muito extenso que demore muito tempo a preencher. Porque, como eu disse, depois as pessoas não o acabam e desistem a meio. E vamos parar aqui, vamos falar só de questionários hoje. Portanto, aqui vou parar a minha partilha do ecrã e vou mostrar-vos então aquilo que podem fazer utilizando o Google Forms. E agora vou ter que partilhar novamente. Penso que já estarão a ver. Para as pessoas que têm menos experiência, este Google Forms foi obtido. Desculpem, vou entrar numa outra página só para vos mostrar, caso não tenham experiência, onde é que vão buscar o Google Forms. Eu estou aqui no meu Google, ok? Vou passar aqui a minha foto mais para baixo. E tenho aqui estes pontinhos, e vou aqui aos pontinhos. Mais uma vez, não se consegue ver. E vou aqui ao meu Drive. E encontro aqui os meus questionários. Mas não era isto que eu queria. Eu queria o Forms. E vou aqui aos Forms. Clico nos Forms. E tenho aqui começar um novo questionário. Clico aqui e começo a preencher o meu questionário. Ok?
Agora vou voltar atrás para verem mais uma vez como é que eu cheguei aqui. Tenho aqui o meu Google Forms, que fui buscar aqui aos pontinhos mais abaixo. Aqui está ele. Abri o Forms e fui aqui a este símbolo, carreguei e estou pronta para começar o meu questionário. Ok? Agora vou parar esta partilha e vou partilhar convosco dois exemplos, aliás, de questionário. Vou começar por um que já está praticamente construído e que foi um questionário que foi efetivamente aplicado. Nós recebemos umas 300 respostas a este questionário, que foi muito bom. O nosso interesse era recolher informação sobre a mediação da leitura através da literatura infantil e o que é que os professores, por acaso neste caso eram mais educadores do que professores, o que é que os educadores fazem como práticas de leitura, que literatura para a infância utilizam, como é que fazem a mediação de leitura, que técnicas ou metodologias utilizam e também se têm alguma preocupação em explicitar, em explicar o vocabulário que aparece nos livros, o vocabulário mais sofisticado ou menos conhecido das crianças. Portanto, aqui o que é que nós fizemos? Começamos por pedir o consentimento informado aos inquiridos e aqui nós explicamos o que é que vamos fazer. Explicamos que este questionário faz parte do estudo desenvolvido por estas investigadoras. Temos que assinalar sempre qual é, desculpem, eu queria só chamar a vossa atenção para esta parte. Temos sempre que explicar o objetivo do estudo. Temos que nos assegurar que as pessoas percebem que o questionário é anónimo, está aqui, e que o inquirido não é identificável, ok? Portanto, temos que explicar detalhadamente. Depois, temos também que, obviamente, dizer que se trata de um questionário voluntário e que os dados vão ser conservados durante um determinado período de tempo. Neste caso, nós dizemos aqui que vão ser conservados durante 5 anos. E onde é que vão ser conservados? Num disco externo. E que só vão ser utilizados para os propósitos deste estudo. Ok? Mais uma vez aqui em baixo dizemos que os dados são usados única e exclusivamente com a finalidade desta investigação, de uma investigação científica. Ok? Podemos também e devemos, sempre que possível, indicar o nosso contacto caso as pessoas tenham alguma questão relativa ao questionário. Portanto, isto é logo a primeira parte que deve constar num questionário, que neste caso é feito no Google Forms. Temos aqui secção 1, portanto, logo na primeira secção temos que colocar esta informação sobre o consentimento informado. Depois, nós começamos a preencher o questionário ou a construir o questionário. Como é que nós fazemos isto? Temos aqui, aqui as pessoas têm, desculpem, aqui as pessoas têm que dar o seu consentimento, como se vê, e depois começamos com as perguntas propriamente ditas. E nós temos aqui uma primeira pergunta que colocamos às pessoas, aos educadores, que é se a instituição onde trabalham tem uma biblioteca comum a todas as salas, ou tem uma biblioteca na sala de atividades. As perguntas
As opções, desculpem, são sim ou não. Se as pessoas responderam sim, vão continuar para a secção seguinte, onde fazem a sua caracterização da instituição. Aqui temos quantas crianças frequentam a instituição, quantas salas a instituição tem por faixa etária, e aqui temos várias opções. Qual a percentagem de crianças que têm o seguinte enquadramento familiar? E aqui nós podemos ver, clicando, que tem a ver com famílias de meios socioeconómicos desfavorecidos ou favorecidos. Isto quer dizer que nós, a partir desta informação, podemos caracterizar o meio socioeconómico da instituição. E aqui temos 1, 2, 3, 4 escolhas possíveis. Ok? Depois, continuamos com outra pergunta. A sua sala tem uma área de biblioteca ou a livros a que as crianças têm acesso? E depois perguntamos quantos livros têm na biblioteca, com intervalos. Depois perguntamos quantos livros têm de edição estrangeira. E depois passamos para a secção sobre práticas de leitura de histórias dos educadores de infância. E aqui vão ver que nós temos uma pergunta de resposta aberta, porque nós queremos saber quais são os títulos mais lidos, os títulos que os professores leem ou que os educadores leem mais frequentemente ao seu grupo de crianças. E neste caso, nós estamos mais interessados nas crianças dos 3 aos 5. E, portanto, nós queremos que as pessoas respondam quais são os títulos de 5 livros. E aqui, para termos a certeza que, de facto, estes livros vão ao encontro do interesse das crianças, nós voltamos a perguntar quais são esses 5 livros que as crianças mais gostam de ouvir. Muitas vezes, nos questionários, nós tentamos fazer perguntas semelhantes ou que de alguma forma se complementam para termos mais informação sobre um determinado aspecto. E neste caso é os livros que são mais lidos, os livros que as crianças mais gostam. Depois temos aqui outra pergunta que tem a ver com a frequência de leitura. Com que frequência lê para o seu grupo de crianças? E aqui vocês veem que temos 5 categorias, alguns minutos, 1 a 2 vezes por semana, alguns minutos 3, 4 vezes por semana, 15 a 30 minutos por dia, 30 minutos a 1 hora por dia e mais de 1 hora. E vocês agora provavelmente estão a pensar, mas a professora tinha dito que não devíamos ter categorias ímpar ou 5 categorias, porque as pessoas vão para a categoria do meio. Neste caso, nós achamos que essa questão não se colocava porque é muito diferente, as categorias são muito diferentes. Alguém que lê, alguém que lê 1 ou 2 vezes por semana é muito diferente do que responder 3 ou 4 vezes por semana, ou responder 15 a 30 minutos por dia, ou responder 30 a 1 hora por dia. Portanto, nós achamos que não fazia mal ter 5 categorias. Isto depende daquilo que nós queremos recolher. Depois, aqui temos que importância dá às seguintes atividades durante a leitura de histórias. Portanto, mais uma vez, a ênfase é nas práticas de leitura dos inquiridos. E agora aqui queria-vos mostrar, exatamente assim vê-se melhor, o que é que nós pedimos para as pessoas assinalarem. Explicar o sentido de palavras desconhecidas, pedir às crianças que comentem e falem sobre a história, pedir às crianças se tiveram experiências semelhantes, definir o significado de palavras, nomear objetos, personagens, etc., discutir diferenças e semelhanças, etc., etc.
E aqui temos esta escala muito importante, importante, pouco importante, sem importância. Portanto, aqui já temos só 4 categorias para as pessoas assinalarem, porque nos pareceu que aqui não deveríamos ter a tal opção de responder no meio. Sim, é mais ou menos importante, ok? Portanto, este é um outro exemplo. Depois temos aqui com que frequência pede às crianças para, e temos várias vezes por dia, uma vez por dia, etc. Também 4 categorias. E aqui temos mais uma vez as práticas de leitura, ilustrar, fazer um desenho da história, dramatizar a história, fazer um reconto da história, etc. Depois queríamos saber também que outras estratégias de leitura os educadores utilizam e perguntámos: conta uma história oralmente, sem utilizar um livro, ou o chamado contar de boca, ou conta uma história a partir de um livro, mas fala utilizando as suas próprias palavras, contar a ler, ou outra. Depois também nos interessava saber se mais alguém na sala lê para as crianças. Normalmente as salas têm um auxiliar de educação educativa, por exemplo, ou muitos educadores pedem para pais encarregados de educação virem ler um livro à sala. Portanto, nós queríamos também saber se há outros intervenientes na ação educativa que leem histórias para as crianças. E no final é que incluímos os dados biográficos sobre os educadores. Isto porque normalmente estes dados são os primeiros dados a ser apresentados num questionário. E por vezes, e há quem defenda isto, as pessoas ficam logo mal dispostas ou com menos vontade de responder ao questionário, e se começarmos logo a perguntar a sua idade, a sua experiência profissional, as pessoas começam logo a pensar isto é sempre o mesmo e tal. Portanto, optámos por apresentar primeiro as perguntas, por tal forma pensámos que era mais apelativo para as pessoas responderem ao questionário. Temos aqui informação sobre a idade, sobre o sexo. Esta questão do sexo tem sido muito falada ultimamente. Nós optámos por colocar aqui sexo e não género, porque nós queríamos tentar perceber se tínhamos respostas também de educadores homens, e portanto para nós não era muito importante o género, e sobretudo não se colocou como uma opção, porque depois queríamos comparar com dados das estatísticas nacionais. E, portanto, se queríamos comparar com dados de estatísticas nacionais, elas estão feitas por sexo e não por género. E, portanto, nós achámos que era melhor colocar sexo, porque depois nós podemos cruzar a informação e nós podemos dizer, ok, tivemos X inquiridos do sexo feminino na faixa etária X a responder a esta pergunta desta forma. E, portanto, para nós era mais importante para este propósito colocar sexo do que colocar género. Pode ser que, dependendo dos objetivos, da finalidade do vosso estudo, seja mais pertinente colocar género e não colocar sexo. Depois o tempo de serviço também era uma variável importante para nós, para tentarmos perceber se de alguma forma as práticas de leitura estavam associadas a determinado tempo de serviço. Se calhar as educadoras mais velhas utilizam mais o contar de boca ou ao contrário, não sabemos, portanto não temos informação sobre isso. Aliás, nem temos informação na literatura que nos diga algo sobre isto, e portanto achamos que era importante colocar o tempo de serviço e a cidade ou a área geográfica onde as pessoas trabalham, que para o vosso caso provavelmente não é relevante. Okay? Temos aqui uma longa lista de cidades. Longuíssima mesmo. Ok? E depois, por fim, qual é o tipo de instituição onde trabalha? E se tem algum tipo de formação específica na área da literatura para a infância. Portanto, como vê, este questionário tem 19 perguntas. Nós estimamos, e pelas respostas que lançámos, assim, à laia de um estudo piloto que lançámos,
percebemos que demoraria cerca de 15 minutos, 20 minutos máximo a responder a este questionário, que é mais ou menos o limite que as pessoas conseguem aguentar. Depois, o que é importante também considerar é que normalmente é desejável, é muito desejável que lancem o questionário a alguns colegas, alguns amigos, e que estes o preencham e que vocês possam assegurar que o questionário está bem construído e que responde aos objetivos que vocês traçaram. Porquê? Porque muitas vezes pensamos que está tudo muito direitinho, tudo muito certinho, mas depois vemos que afinal esta questão não está como deveria estar, ou as pessoas podem nos alertar, olha, eu respondi a isto, mas não percebi bem a pergunta. E, portanto, é muito importante fazer um teste prévio para perceber realmente se o questionário funciona como nós queremos que ele funcione, ok? E agora vou então parar esta partilha e vou tentar mostrar-vos como é que podem começar do zero, ou seja, começar com um questionário que não está construído e construir um. Vamos partilhar aqui outro. Este aqui nós temos que lhe dar um nome, não é? Podemos chamar-lhe hábitos de leitura. Okay. Depois, obviamente, nós tínhamos que escrever aqui o que é o consentimento informado. E a construção de um questionário requer um bocadinho brincar com explorar estas partes todas, estas secções, tentar perceber como é que elas funcionam. Portanto, requer um pouco de habituação à plataforma para conseguirmos recolher aquilo, registar e depois recolher aquilo que pretendemos recolher. Aqui, só para vos mostrar as opções que têm, eu coloquei uma primeira pergunta e, portanto, vamos assumir que a finalidade do estudo é recolher dados sobre os hábitos de leitura da população adulta, de adultos, ok? Então, eu aqui coloquei que livros mais gosta de ler, livros científicos, romances, livros científicos, posso aqui adicionar jornais, por exemplo, e posso continuar a adicionar opções. Banda desenhada. E normalmente estas opções não surgem do nada. Surgem do quê? Da consulta que nós fizemos, desculpem, previamente sobre estudos na área. Portanto, já há informação sobre os hábitos de leitura dos portugueses. E nós encontramos literatura sobre isso. Portanto, aquilo que eu vou colocar aqui já é informado pela literatura. Não saiu assim da minha cabeça, porque me interessa saber X. Normalmente é porque eu consultei a literatura e cheguei à conclusão que estes aspectos são importantes, que já se sabe muito sobre este assunto, mas que ainda falta saber mais qualquer coisa, ok? Portanto, posso colocar isto assim, e depois, se eu achar que esta pergunta não é importante, eu, em vez de dizer que é requerido, a resposta, eu ponho que não é. Se eu quiser que as pessoas respondam, tenho que assinalar aqui, ok? Depois vamos ver o que é que está aqui. Ora, eu tenho opções de fazer perguntas com uma resposta curta, com uma resposta de um parágrafo. Posso fazer questões múltiplas, posso criar uma escala. Portanto, tenho várias opções que posso escolher. E elas estão aqui neste menu, ok? E depois eu posso continuar o questionário e
posso agora fazer uma pergunta sobre frequência de leitura. Eu estou a inventar, atenção. Portanto, vocês depois vão inventar com base na informação que já têm, naquilo que faz sentido. Eu estou aqui a inventar. Ok? E então, aqui, deixa-me lá ver se eu consigo perceber como é que isto se faz. Portanto, aqui diz que depois de terem preenchido esta parte, passam para a pergunta seguinte. E eu vou ter que selecionar. Espera, deixa-me ir para cima primeiro, para esta aqui. Eu tenho que aqui escolher a forma de resposta. E então, se eu colocar escala linear, o que é que nos vai acontecer? Não dá. Se eu colocar escolha múltipla, não. Short answer, pergunta. Também não. Portanto, temos aqui várias opções. E desapareceu tudo aquilo que eu tinha feito. Não sei se repararam. Desapareceu tudo. Então, eu aqui tinha escolha múltipla. E agora coloco romances, não era? Depois posso colocar banda desenhada, já não sei o que é que coloquei. E aqui posso colocar jornais. Ok. E aqui as pessoas. Posso colocar aqui outro. Ou outros. E as pessoas depois, quando respondem, respondem clicando aqui. Ok? Portanto, este aqui é a escolha múltipla. Podem escolher vários. Frequência de leitura. Agora vamos aqui encontrar uma forma de colocar a frequência de leitura. Porque que isto aqui está-me a dizer para duplicar. Não, não quero duplicar. Frequência de leitura. Posso dizer, leio todos os dias. Leio algumas vezes por semana. Ou posso pôr, leio 3 a 5 vezes, ou 5 dias por semana. Leio todos os dias. Já está. Leio 1 ou 2 dias por semana. E depois posso ver, leio várias vezes por mês. Etc.